Hoje é a última vez que eu digo. Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. Chega ao fim. O P24, segunda-feira, arranca hoje com Sara de Melo Rocha. Viva, sejam bem-vindos. No quadro bilateral e no quadro da União Europeia. Tudo começou a 9 de abril de 2019, com o tema A Cimeira União Europeia-China. Viva, eu sou o Ruben Martins e este é o P24. Desde então foram quase 2000 episódios. Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Olá, bem-vindos a mais um P24. Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A partir de segunda-feira, já com 7 anos de programa, o podcast diário mais antigo da imprensa portuguesa muda de nome e de rosto. Comigo neste P24 damos as boas-vindas à nova voz do hoje, Sara de Melo Rocha. Viva, bem-vinda ao público. Olá, Ruben. Obrigada pelo convite e por me deixares participar no último P24. Sara, é um orgulho enorme ter-te cá, antes de mais, e gostava que começássemos esta conversa por conhecer-te um bocadinho melhor. Os ouvintes do público, alguns já conheceram a tua cara, de outras casas, mas gostava que me falasses de ti. Quem és tu, Sara? Então, eu trabalho como jornalista há quase 20 anos. Eu saí da faculdade em 2007, estava há bocadinho a fazer essas contas e, portanto, são quase 20 anos. Comecei na rádio, o meu primeiro estágio foi na TSF e isso marcou o resto da minha vida. Vamos dizer assim, porque a passagem pela rádio e pela TSF especificamente teve um impacto muito grande nas escolhas que eu fiz depois em termos profissionais. Portanto, da TSF eu passei para a Antena 1 Açores, eu sou açoriana, aliás, esse é um dado importante sobre mim, eu sou açoriana, sou da Ilha Terceira e estou no continente já há alguns anos e da Antena 1 Açores fiz ali uma pausa para fazer uma mestrado internacional, portanto saí de Portugal em direção à Dinamarca e à Holanda para fazer uma mestrado internacional em jornalismo internacional e isso foi outro grande momento de mudança na minha vida porque abriu-me a porta para as redações internacionais e isso foi muito importante porque concluído o mestrado eu acabei por viver alguns anos em Berlim, onde trabalhei numa agência de notícias em Berlim e ao mesmo tempo era correspondente da Lusa e foi uma experiência maravilhosa. Na verdade, depois de alguns anos fora do país, decidi regressar novamente para a TSF, que me chamava, e então assim lá estive vários anos, cerca de 5 anos, e depois fiz parte da equipa fundadora da CNN Portugal, onde estive até há poucos dias, antes de transitar aqui para o público e a começar esta nova etapa com a equipa de podcasts aqui no público. E agora, hoje, o que é que será o hoje? É importante olharmos para este podcast como um podcast para ser consumido todos os dias, de segunda a sexta-feira. É um podcast que, no fundo, vai ajudar-nos a entender melhor o tema do dia, vai ajudar-nos a entender melhor porque é que há certas questões que têm que ser mais bem explicadas, porque eu tive durante os últimos anos, durante muitos anos, a trabalhar em notícias de última hora, com breaking news, com coisas a acontecer a todo momento, mas na verdade há espaço e há vontade para se entender melhor alguns temas. E na verdade, se nós pensarmos no consumo de informação hoje, as pessoas estão com acesso a muita informação, muitas vezes ficam sem saber como é que é onde consumi-la, de que forma é que podem consumi-la, e hoje eu costumo dizer que é uma pílula de informação, são 15 minutos de informação que pode ser consumida idealmente, na minha sugestão, no início do dia, logo quando nos levantamos, quando estamos a caminho do trabalho ou da escola, mas há de haver, obviamente, ouvintes um bocadinho mais tardios, que eventualmente se calhar preferem ouvir na hora do almoço ou quando voltarem para casa. Não vai perder atualidade porque, no fundo, o hoje, e aqui voltando então ao formato do podcast, é um podcast de cerca de 15 minutos diário, em que vamos tratar o tema do dia e vamos fazê-lo com jornalistas do público ou os nossos especialistas, e com o grande objetivo de tentarmos esmiuçar e entender melhor o que é que está em causa, quais são as consequências, porque é que aquele tema é o tema do dia. Este não é um formato novo, este tipo de podcasts diários da imprensa. Eras fã deste tipo de formatos?
Eu sou super fã deste tipo de formatos. Eu sou fã do The Daily, que aliás é a referência para todos nós, para todos estes formatos de podcasts diários que existem em vários jornais nacionais e internacionais. É um formato que eu consumia quando estava fora do país, por exemplo, porque era uma boa forma de eu me manter atualizada, e é também um bom formato para quem não tem tempo para estar a acompanhar constantemente debates, comentários nas rádios, nas televisões, quem quer sentir que sabe, que domina o tema, mas que não tem muito tempo para fazê-lo, ou seja, que não tem tempo para estar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas a acompanhar programas de informação que acabam por ter vários intervenientes, o que é ótimo, mas a verdade é que acabam também por ocupar muito tempo. E para mim, que tenho de me informar e que gosto de me informar, é uma boa forma de fazê-lo. Que principais diferenças, Sara, é que o teu hoje terá em relação àquilo que as pessoas já estão habituadas aqui no P24? Eu vou tentar trazer mais histórias, que até pode parecer, vamos dizer assim, um paradoxo se nós pensarmos em informação diária, mas o objetivo é aproximar o tema. E isso faz-se através de histórias. É claro que isso não vai ser possível todos os dias, mas aqui dando o exemplo do primeiro episódio, que se estreia agora na segunda-feira, esse episódio vai ser um episódio um bocadinho mais conceptual e ele não será, portanto, o hoje não será sempre assim, porque não é possível fazê-lo sempre assim. Mas o objetivo é olhar para uma história, contá-la com recurso a boa sonoplastia, sons que são mais inesperados, para eventualmente fazer com que os ouvintes possam saltar para ali e querer ficar ali. E depois de estarem envolvidos na história, então temos um jornalista ou um especialista que nos ajuda a entender os porquês de tudo isto. Eu diria que vai acrescentar um bocadinho mais de storytelling e, sobretudo, a nível de temas, eu acho que seria também importante começarmos a olhar para o que eu chamo a cultura do cotidiano. Ou seja, coisas que acontecem à nossa volta que muitas vezes não cabem nas notícias de política, sociedade, internacional, economia, mas que fazem parte da nossa vida de alguma maneira. E às vezes essas histórias também fazem parte do hoje. Podemos desvendar um bocadinho mais do que vamos ouvir na segunda-feira? Já tens o tema planeado? Já tenho o tema planeado, claro que pode mudar, tendo em conta a atualidade, não é? Eu vou olhar para uma história internacional sobre o conflito que neste momento ocupa muito tempo de muitos jornalistas, que é o conflito no Médio Oriente, e no fundo promete uma história muito marcante, envolvente e surpreendente. Fica feito o desafio para quem está do outro lado, continuar a ouvir, neste mesmo feed, o novo podcast das Manhãs do Público. Hoje com Sara de Melo Rocha. Sara, foi um prazer ter-te tido aqui neste P24. Muito obrigado e até segunda. Obrigada, Ruben, e muitos parabéns pelo P24, porque no fundo foste tu que lançaste o primeiro podcast diário de informação em Portugal, e por isso agradeço em nome de todos os ouvintes. Muito obrigado, Sara, mesmo. Foi há 7 anos, bem, uma vida atrás. Obrigado, Sara. Para o fecho deste episódio, dizer-lhe que nas férias e folgas da Sara aqui estarei consigo no Novo Hoje e que pode ouvir o Novo Hoje no sítio onde já habitualmente ouvia o P24. Portanto, não deixes de subscrever o feed do P24 porque neste fim de semana começamos tudo de novo. Hoje, o novo podcast diário do Público. Eu sou o Ruben Martins, muito obrigado por nos ter acompanhado, um bom fim de semana e boas férias, se for o caso. Aquele abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.